Saudações! E se Cristo nunca tivesse sido apenas uma pessoa? Pare por um instante e pense nisso com calma. Durante séculos, bilhões de pessoas ouviram a mesma história. A história de um homem extraordinário que viveu há 2000 anos e cuja vida marcou profundamente a espiritualidade da humanidade. Para muitos, ele é o Salvador. Para outros, um profeta. Para outros ainda, um mestre espiritual. Mas existe uma possibilidade que quase nunca é discutida com profundidade. E se aquilo que chamamos de Cristo nunca tivesse sido um nome, mas sim um estado de consciência, um estado que não pertence a uma única figura histórica, um estado que pode ser acessado por qualquer ser humano. Alguns ensinamentos espirituais antigos sugerem exatamente isso. Eles apontam para a ideia de que o que Yeshua, conhecido hoje como Jesus, estava tentando ensinar não era a adoração de uma figura externa, mas o despertar de algo interno, algo que já existe dentro de cada pessoa. E se isso for verdade, então a pergunta muda completamente. A questão deixa de ser quem foi Cristo e passa a ser o que é a consciência crística e como alguém pode alcançá-la. Porque talvez o maior equívoco espiritual da história tenha sido imaginar que esse estado estava reservado apenas a um único indivíduo. Talvez, na verdade, ele estivesse apontando para algo muito mais profundo, um potencial humano, uma forma diferente de perceber a realidade, um estado de consciência em que a separação começa a desaparecer e uma sensação profunda de conexão com a vida começa a surgir. E quando começamos a investigar essa ideia com atenção, algo curioso aparece. Muitos dos ensinamentos atribuídos a Yeshua parecem sugerir exatamente isso. Mas antes de irmos mais longe, eu quero te fazer uma pergunta importante. Você acredita que a consciência humana pode realmente evoluir para um estado mais elevado de percepção? Escreva aqui nos comentários. A consciência pode despertar. Eu quero saber quantas pessoas aqui sentem, de alguma forma, que existe algo maior acontecendo com a consciência humana neste momento, porque no próximo trecho vamos olhar para algo fascinante, a origem real da palavra Cristo, e por que o significado original dela pode ser muito diferente daquilo que a maioria das pessoas imagina. Quando ouvimos a palavra Cristo, quase automaticamente pensamos em uma figura histórica específica. Para a maioria das pessoas, Cristo é apenas parte do nome Jesus Cristo. Algo tão familiar que raramente paramos para refletir sobre o que essa palavra realmente significa. Mas quando voltamos à origem dela, algo interessante aparece. A palavra vem do grego Christos, e originalmente ela significava o ungido, ou ainda aquele que despertou. Observe a diferença sutil aqui. Não era necessariamente um nome próprio. Era mais próximo de uma descrição de estado, uma forma de indicar que alguém havia alcançado um nível de percepção espiritual diferente do comum. Em várias tradições antigas, existia essa ideia de que o ser humano poderia atingir um estado de consciência no qual a forma de perceber a realidade se transformava profundamente. Um estado em que a pessoa deixava de ver o mundo apenas através da separação entre eu e outro, e começava a perceber algo maior conectando todas as coisas. Em algumas tradições orientais, isso foi chamado de iluminação. Em outras culturas, falava-se de despertar espiritual. Cada tradição usava palavras diferentes, mas muitas delas apontavam para uma experiência semelhante. Um momento em que a consciência humana parecia ultrapassar suas limitações habituais. Quando alguns estudiosos analisam os ensinamentos atribuídos a Yeshua, percebem que muitos deles parecem apontar justamente nessa direção. Existe uma frase atribuída a ele que sempre chamou muita atenção: "O reino de Deus está dentro de vós."
Essa frase, quando observada com calma, carrega uma implicação profunda. Se o reino está dentro, então talvez o caminho espiritual não seja apenas buscar algo fora de si. Talvez exista uma dimensão da consciência humana que ainda não exploramos completamente. E talvez alguns mestres espirituais tenham tentado mostrar exatamente isso, não como uma teoria abstrata, mas como uma experiência real que pode ser percebida dentro da própria consciência. Ao longo dos séculos, os ensinamentos espirituais de grandes mestres quase sempre passaram por um processo semelhante. Primeiro surge a experiência direta. Um indivíduo vive algo profundamente transformador, algo que muda sua forma de perceber a realidade, a vida e a relação com os outros seres humanos. Depois, esse indivíduo tenta explicar essa experiência. Mas aqui aparece um desafio natural. Experiências profundas de consciência são muito difíceis de colocar em palavras. Então surgem metáforas, histórias, símbolos. Essas explicações começam a se espalhar entre as pessoas. Com o tempo, comunidades se formam em torno dessas ideias. Tradições começam a se desenvolver e lentamente surgem estruturas organizadas para preservar os ensinamentos. Esse processo aconteceu com praticamente todas as grandes tradições espirituais da história. E com os ensinamentos de Yeshua não foi diferente. O que começou como ensinamentos sobre transformação interior, compaixão e percepção espiritual, acabou, ao longo do tempo, sendo incorporado dentro de sistemas religiosos estruturados. Isso não significa necessariamente que a mensagem tenha sido perdida, mas significa que ela passou a ser interpretada dentro de contextos culturais, sociais e institucionais diferentes. Quando olhamos para textos antigos e para interpretações místicas que surgiram em diferentes épocas, percebemos que muitas pessoas entenderam os ensinamentos de Yeshua de uma forma mais interior. Para esses intérpretes, a mensagem não era apenas sobre seguir uma figura externa, era sobre despertar uma consciência semelhante à que ele demonstrava, uma consciência baseada em presença, compaixão e percepção profunda da unidade da vida. Por isso, alguns estudiosos espirituais começaram a usar a expressão consciência crística, não como um título exclusivo de uma pessoa, mas como uma forma de descrever um estado de percepção espiritual que pode surgir dentro da consciência humana. Essa ideia levanta uma pergunta importante. Se a consciência crística representa um estado de despertar, então o que exatamente acontece dentro da mente e da percepção de alguém que começa a acessar esse estado? Para entender isso, precisamos olhar mais de perto para as características desse tipo de consciência. Quando algumas tradições espirituais falam sobre consciência crística, elas não estão se referindo a um título religioso ou a uma posição espiritual especial. Elas estão descrevendo uma mudança na forma como a realidade é percebida. Na maior parte do tempo, a mente humana funciona baseada na separação. Nós percebemos o mundo através de categorias muito claras: eu e o outro, certo e errado, ganho e perda, sucesso e fracasso. Essa forma de percepção é extremamente útil para a sobrevivência e para a organização da vida cotidiana, mas ao mesmo tempo, ela cria uma sensação constante de divisão. A consciência crística começa a surgir quando essa sensação rígida de separação começa a se suavizar. A pessoa continua sendo um indivíduo, continua tendo personalidade, história e identidade própria, mas algo na percepção muda. Em vez de ver a realidade apenas como um conjunto de partes separadas, começa a surgir a sensação de que tudo faz parte de um mesmo campo de vida. Esse tipo de percepção costuma trazer algumas características muito específicas. Uma delas é uma sensação maior de presença. A mente deixa de ficar presa o tempo todo em memórias do passado ou em preocupações sobre o futuro, e a atenção começa a se estabilizar mais no momento presente. Outra característica comum é o aumento da compaixão. Quando alguém percebe a interconexão entre os seres humanos, o sofrimento do outro deixa de ser algo distante. Surge uma compreensão natural de que todos compartilham a mesma experiência fundamental de estar vivos.
Além disso, muitas pessoas relatam uma redução significativa do medo, não porque os desafios da vida desaparecem, mas porque a percepção da realidade muda. Quando a consciência se expande, a sensação de ameaça constante diminui. Esse estado não é algo que surge como uma perfeição imediata. Ele costuma aparecer gradualmente, como um processo de amadurecimento da própria consciência. E talvez o aspecto mais interessante de tudo isso seja o seguinte: esse estado não depende de pertencer a uma religião específica. Ele está relacionado à forma como a consciência percebe a vida. Quando olhamos novamente para muitos ensinamentos atribuídos a Yeshua, percebemos que vários deles apontavam justamente para essa transformação interna da percepção. E isso levanta outra questão importante. Se esse estado de consciência é possível, então o que normalmente impede as pessoas de acessá-lo? Se a consciência crística representa um estado natural de expansão da consciência, surge uma pergunta inevitável. O que impede a maioria das pessoas de experimentar esse estado com mais frequência? A resposta, segundo muitos ensinamentos espirituais, está na forma como nossa mente foi condicionada a perceber a realidade. Desde muito cedo, aprendemos a ver o mundo através da separação. Aprendemos a nos definir por papéis, histórias pessoais, opiniões e experiências passadas. Com o tempo, essas identificações formam aquilo que normalmente chamamos de ego. É importante entender que o ego não é algo ruim. Ele tem uma função prática na vida humana. Ele organiza nossa identidade, ajuda na sobrevivência e permite que funcionemos no mundo social. O problema surge quando acreditamos que essa identidade limitada é tudo o que somos, quando a consciência se identifica completamente com essa camada superficial da mente. A percepção da realidade fica restrita. O mundo passa a ser visto principalmente através de comparação, medo, competição e necessidade constante de controle. Nesse estado, a mente está sempre dividindo a realidade em opostos: sucesso ou fracasso, aceitação ou rejeição, segurança ou ameaça. Essa forma de percepção cria uma sensação permanente de separação. E quando a mente vive nesse estado de separação constante, torna-se muito difícil perceber aquela dimensão mais profunda da consciência onde surge a sensação de unidade. Por isso, muitos mestres espirituais ao longo da história enfatizaram algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso: a observação da própria mente. Quando alguém começa a observar seus pensamentos, emoções e reações sem se identificar completamente com eles, um pequeno espaço começa a surgir na consciência. Nesse espaço aparece algo curioso. A pessoa percebe que existe uma parte da consciência que observa os pensamentos, em vez de ser controlada por eles. É nesse tipo de percepção que o processo de despertar começa, e à medida que esse espaço de observação se amplia, a mente deixa de dominar completamente a experiência da realidade. Gradualmente, a consciência começa a se tornar mais presente, mais clara e mais aberta. E quando isso acontece, aquela percepção de unidade, que muitas tradições chamaram de consciência crística, começa a aparecer de forma cada vez mais natural. Mas existe um detalhe importante nesse processo. Esse tipo de mudança na consciência não acontece apenas através de ideias ou conceitos. Ela começa a surgir principalmente através de experiência direta. E existe uma forma muito simples de começar a cultivar esse tipo de percepção no dia a dia. Quando a consciência começa a se abrir para algo além da mente condicionada, as mudanças nem sempre acontecem de forma dramática. Na maioria das vezes, elas surgem de maneira muito sutil. Pequenas mudanças começam a aparecer na forma como a pessoa percebe situações que antes pareciam comuns. Por exemplo, algo que antes provocava uma reação imediata, como irritação, ansiedade ou julgamento, passa a ser observado com um pouco mais de espaço. É como se existisse um pequeno intervalo entre o estímulo e a reação. Nesse intervalo, a pessoa começa a perceber que tem uma escolha. Ela pode reagir da mesma forma automática de sempre,
ou pode simplesmente observar o que está acontecendo dentro da própria mente. Essa pequena diferença já representa uma mudança importante na consciência, porque nesse momento a pessoa deixa de ser completamente controlada por padrões inconscientes. Outro sinal comum é uma sensação crescente de conexão com a vida. Coisas simples, como observar a natureza, conversar com alguém ou até respirar conscientemente, começam a ser percebidas com mais profundidade. A mente deixa de estar constantemente presa em preocupações ou projeções sobre o futuro. A atenção começa a voltar para o momento presente. E quando a presença aumenta, algo interessante acontece. A experiência da vida começa a parecer mais clara, mais viva. Muitas pessoas descrevem esse processo como se uma camada de ruído mental começasse a diminuir. Isso não significa que os desafios da vida desaparecem. A vida continua apresentando situações complexas, mudanças inesperadas e momentos difíceis. Mas a forma de perceber esses acontecimentos começa a se transformar. Em vez de ver cada situação como uma ameaça ou como algo pessoal, surge uma capacidade maior de observar o que está acontecendo com uma certa serenidade. Essa serenidade não vem de tentar controlar tudo. Ela surge quando a consciência percebe que existe algo mais profundo do que os pensamentos momentâneos. E é justamente nesse tipo de percepção que muitos mestres espirituais identificaram o início do despertar da consciência crística, um despertar que não acontece como um evento isolado, mas como um processo gradual de clareza. E existe uma maneira muito simples de começar a abrir espaço para esse tipo de experiência. Uma prática pequena, mas extremamente poderosa, que pode ser feita por qualquer pessoa. Quando se fala em despertar espiritual, muitas pessoas imaginam algo distante, complexo ou reservado apenas a grandes mestres, mas vários ensinamentos espirituais apontam para algo muito mais simples. O despertar da consciência muitas vezes começa com algo extremamente básico: aprender a estar presente. Existe um pequeno exercício que pode ajudar a abrir espaço para esse tipo de percepção. Não é necessário nenhum ritual complicado. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Por alguns instantes, apenas pare, respire lentamente, sinta o ar entrando e saindo do corpo. Enquanto respira, observe o que está acontecendo dentro da sua mente. Talvez apareçam pensamentos, talvez lembranças, talvez preocupações sobre coisas que ainda nem aconteceram. Em vez de tentar bloquear esses pensamentos, apenas observe. Perceba que existe uma parte da sua consciência que está vendo esses pensamentos aparecerem e desaparecerem. Essa parte da consciência não é o pensamento, ela é o observador. Quando alguém começa a perceber isso com clareza, algo muito interessante acontece. A mente deixa de dominar completamente a experiência da realidade. Surge um pequeno espaço entre a consciência e os pensamentos. E nesse espaço aparece uma sensação diferente, uma sensação de presença. É nesse estado de presença que muitas tradições espirituais dizem que começa o verdadeiro processo de despertar, não como uma ideia filosófica, mas como uma experiência direta. Quanto mais alguém pratica esse tipo de observação, mais natural se torna perceber a diferença entre pensar sobre a vida e estar realmente presente na vida. E quando essa presença começa a se aprofundar, a percepção da realidade muda gradualmente. A sensação de separação diminui. A compaixão surge com mais facilidade e a consciência começa a reconhecer algo que sempre esteve ali, mas que muitas vezes passa despercebido no ruído constante da mente. Algo que algumas tradições chamaram, ao longo da história, de consciência crística. Mas ainda existe um ponto importante para entender sobre esse estado de consciência, porque ele não se trata apenas de um momento de tranquilidade ou de uma experiência isolada. Quando a consciência começa a se tornar mais clara e presente, algo profundo começa a mudar na forma como a vida é percebida, não necessariamente nas circunstâncias externas, mas na
na forma como a mente se relaciona com elas. Antes desse despertar gradual, muitas pessoas vivem quase totalmente guiadas por padrões automáticos. Pensamentos surgem, emoções aparecem, reações acontecem, e tudo isso parece acontecer sem que exista muito espaço de escolha. É como se a mente estivesse constantemente correndo entre o passado e o futuro. Lembranças, preocupações, expectativas. Esse fluxo contínuo de pensamentos cria uma sensação de ruído interno, que torna difícil perceber o momento presente com clareza. Mas quando a consciência começa a se tornar mais observadora, esse ruído começa a diminuir. A mente continua funcionando, pensamentos continuam aparecendo, mas eles deixam de ocupar todo o espaço da experiência. E nesse espaço mais silencioso, algo interessante começa a aparecer. Uma sensação de conexão com a vida. Não como uma ideia filosófica, mas como uma percepção direta de que a existência é maior do que os pensamentos individuais. Muitas pessoas descrevem esse momento como se algo dentro delas começasse a reconhecer a própria natureza da vida. Uma sensação de unidade. Não significa que a individualidade desaparece. Cada pessoa continua sendo única, com sua história e personalidade. Mas a consciência começa a perceber que, por trás dessas diferenças, existe uma mesma essência compartilhada por todos os seres. Quando essa percepção começa a surgir, algumas mudanças naturais aparecem. A necessidade constante de julgamento diminui. A compaixão surge com mais facilidade. O medo perde parte da sua força. Isso acontece porque a mente deixa de interpretar cada situação como uma ameaça pessoal. Em vez disso, a consciência começa a perceber a vida com mais amplitude. Esse estado não é algo que se alcança de forma permanente de um dia para o outro. Ele surge gradualmente. Momentos de clareza aparecem, depois desaparecem e voltam novamente. Com o tempo, esses momentos começam a se tornar mais frequentes, e é nesse processo gradual que muitos ensinamentos espirituais dizem que o ser humano começa a se aproximar daquilo que foi chamado de consciência crística, um estado que não pertence a uma única pessoa na história, mas que pode surgir dentro da própria consciência humana. E talvez seja justamente esse o ponto mais profundo de toda essa ideia. Talvez o ponto mais profundo de toda essa conversa seja perceber que a consciência crística nunca foi apresentada nos ensinamentos mais antigos como algo distante ou inalcançável. Ela foi apresentada como uma possibilidade humana, uma possibilidade que aparece quando a consciência deixa de estar completamente presa às camadas mais superficiais da mente. Ao longo da história, algumas pessoas demonstraram esse estado com muita clareza. Elas pareciam viver com uma presença diferente, com uma compreensão mais ampla da vida e com uma capacidade profunda de compaixão. Por isso, muitas tradições passaram a ver esses indivíduos como exemplos espirituais, mas ao mesmo tempo, vários ensinamentos atribuídos a esses mestres apontam para algo curioso. Eles não estavam dizendo que apenas eles poderiam acessar esse estado. Pelo contrário, em muitos momentos, eles sugeriam que aquilo que viviam era um potencial dentro de todos os seres humanos. Quando Yeshua falava sobre amar o próximo, sobre perdoar, sobre perceber o reino dentro de si, essas ideias parecem apontar para um tipo de transformação da consciência, não como uma obrigação moral, mas como uma consequência natural de uma percepção mais profunda da realidade. Quando alguém começa a perceber a interconexão entre todos os seres, a forma de agir naturalmente muda. A compaixão deixa de ser apenas uma regra, ela se torna uma resposta espontânea da própria consciência. Talvez seja por isso que tantas tradições espirituais insistem em algo aparentemente simples. A transformação do mundo começa com a transformação da consciência. E quando a consciência humana começa a perceber a vida com mais clareza, mais presença e mais conexão, aquilo que antes parecia separado começa a ser visto como parte de um mesmo processo. Talvez seja justamente esse o convite presente em muitos ensinamentos espirituais. Não apenas acreditar em algo, mas despertar para algo que já está dentro da própria consciência. E quando começamos a perceber isso, uma última reflexão aparece naturalmente.
Talvez, no final das contas, a ideia mais profunda por trás da consciência crística seja muito mais simples do que imaginamos. Ela não aponta para uma figura distante no passado. Ela aponta para uma possibilidade que sempre esteve presente dentro da própria consciência humana. Uma possibilidade de perceber a vida com mais clareza, com mais presença e com uma sensação mais profunda de conexão com tudo o que existe. Ao longo da história, alguns indivíduos demonstraram esse estado de forma muito clara. Eles viveram com uma percepção diferente da realidade, e por isso seus ensinamentos atravessaram séculos. Mas talvez o ponto central nunca tenha sido apenas observar essas figuras como algo separado de nós. Talvez o verdadeiro convite sempre tenha sido outro. O convite de olhar para dentro, de perceber que a consciência humana tem um potencial muito maior do que normalmente imaginamos. E que pouco a pouco, à medida que nos tornamos mais conscientes, mais presentes e mais atentos à forma como percebemos a vida, algo dentro de nós começa a despertar. Algo que muitas tradições chamaram de iluminação, outras chamaram de despertar espiritual, e que alguns ensinamentos descrevem como consciência crística. Agora eu quero saber algo de você. Depois de ouvir tudo isso, você sente que a consciência humana realmente pode evoluir para um estado mais elevado de percepção? Escreva aqui nos comentários. A consciência pode despertar. Eu quero ver quantas pessoas aqui sentem que estamos vivendo um momento em que a consciência humana está começando a se expandir. E se esse tipo de conteúdo ressoa com você, considere também se tornar membro do canal. Isso ajuda muito a manter esse trabalho ativo e permite que mais conteúdos sobre consciência, espiritualidade e expansão da mente continuem sendo compartilhados. E apenas para deixar claro, este vídeo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial para organização e adaptação, mas as ideias e mensagens são inspiradas nos ensinamentos e nas transmissões atribuídas a Bashar, preservando o espírito e a essência dessas reflexões originais. Obrigado por estar aqui e por explorar essas ideias comigo. Nos vemos no próximo vídeo.